Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vou passar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Eu não posso deixar de fazer aqui uma referência, porque quando uma pessoa acha que já viu tudo, o PSD vem defender os sindicatos. É de facto uma coisa. Mas eu. Não. De todo. Vocês têm sindicatos do PSD? Senhoras deputadas. Sindicalistas. Senhoras. Digam qual é o vosso sindicato. Mas vamos todos contribuir. Vamos todos contribuir para a Sra. Deputada poder fazer a sua intervenção. Eu acho que isto poderá ainda vir na sequência de posições recentes tomadas pelo PSD, que podem estar a criar alguma confusão sobre o lado que está, mas eu queria recordar aos senhores deputados qual é a posição do PSD em relação à negociação coletiva, porque o PSD, com que sindicato é que o PSD negociou o corte dos salários da função pública, com que sindicato é que o PSD negociou o aumento do horário de trabalho, com que sindicatos é que o PSD negociou o despedimento, o fim do despedimento sem justa causa, todas as coisas que foram declaradas inconstitucionais, com que sindicatos e que acordos é que o PSD fez para que elas tivessem lugar. Uma coisa é certa, o PSD vem aqui, e isto já foi salientado pela Sra. Secretária de Estado, dizer um bocadinho tudo e o seu contrário, porque ao mesmo tempo que diz que não há negociação, diz que há um compromisso para a negociação de 2017, aqui diz que o Governo não está a negociar nos sindicatos, mas depois no plenário diz que o Governo está na mão dos sindicatos, aqui diz que o rácio não está a ser cumprido, mas depois no plenário diz que faltam funcionários às escolas, faltam funcionários aos hospitais e, portanto, há aqui algumas contradições que eu não poderia deixar de mencionar e de reparar nelas, porque elas são por demais evidentes. Agora, quanto ao mais, eu queria referir-me a uma afirmação do Sr. Ministro aqui há pouco, com a qual o Bloco de Esquerda está genericamente de acordo, que diz que a administração pública tem de ser uma porta de entrada dos jovens no mercado de trabalho, ou melhor, não pode deixar de ter um papel de porta de entrada dos jovens no mercado de trabalho e que tem de ter capacidade de formação e de inserção. E ao falar nisto, o Sr. Ministro lembrou-me do problema que nós estamos a assistir neste momento com o PEPAC, o Programa de Estágios da Administração Pública, porque nós temos, eu queria referir-lhe duas questões relativamente ao PEPAC. Por um lado, estes estágios, ao contrário do que acontece no privado, não obrigam à contratação dos estagiários, ao contrário do privado, em que há uma regra em que tem que haver um mínimo de contratação de estagiários, até porque o método de recrutamento na administração pública, e bem, é isso que o Bloco de Esquerda defende, é o concurso. Precisamente por método de recrutamento na administração pública ser o concurso, alguns destes estagiários tiveram a oportunidade de ser opositores a um concurso que foi aberto no Ministério da Justiça para oficiais de justiça. O que é que acontece? Acontece que, para poderem aceder ou poderem concorrer a esse concurso, é preciso ter concluído com aproveitamento um ano de estágio, com uma nota mínima de 14 valores. O que acontece é que das quase 1.500 vagas que foram abertas na terceira fase do PEPAC, estas pessoas deviam ter começado os seus estágios a 1 de outubro de 2015 e, por atrasos que não podem ser imputados aos estagiários, só começaram o seu estágio a 4 de abril de 2016. E, portanto, foi por razões que são completamente alheias aos estagiários que o seu estágio não começou a tempo de elas poderem ser opositoras a este concurso. Porque aquilo que elas observam é que ainda não decorreu um ano e, portanto, ainda não concluíram a fase de aproveitamento e de classificação final destes estágios. E estas pessoas estão, obviamente, frustradas porque estão a trabalhar com mérito, deslocadas muitas vezes em todo o país, a desempenhar estas funções, já habituadas e já os serviços se habituaram também ao trabalho delas e, por uma irresponsabilidade que não lhes pode ser imputada, elas agora não podem ser opositoras a um concurso que bem valoriza a frequência deste estágio. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de saber é se
o Sr. Ministro, o Ministério, está disponível a ter algum... Nós entregámos uma pergunta ao Governo também com estas questões, está disponível para ter algum tipo de regime transitório excepcional que permita que estes estagiários possam ser opositores a este concurso para oficiais de justiça. A segunda questão em relação ao PEPAC tem a ver com a forma como estes estágios são utilizados. Os estágios devem dar acesso a concursos para ingresso da administração pública e, bem, como é o caso dos oficiais de justiça, salvo no caso em que se possa dizer que eles são de alguma forma falsos estágios. E nesses casos nós estamos perante situações em que é isso que deve acontecer no privado, deve haver uma intervenção para que essas pessoas desses lugares sejam convertidos em lugares permanentes, porque eles representam necessidades permanentes dos serviços. Eu tenho aqui um e-mail que me foi dirigido por 2 estagiários que estão em serviços do Estado, neste caso estão a trabalhar no âmbito do IFP, em que eles nos dizem que na atividade 1, 2 e 3, eles não identificam a atividade para não explicar, para não se poder identificar qual é a atividade, mas nestas atividades desempenhadas pelos serviços, estes 2 estagiários foram responsáveis pelo processamento e pelo cumprimento de 18% na atividade 1, 20% na atividade 2, 15% na atividade 3. Ou seja, o que eles dizem é que eles são necessários para a atividade normal destes serviços. E aquilo que eu queria perguntar à Sra. Ministra é se tem conhecimento de que haja serviços da administração pública que dependem efetivamente destes estagiários e, portanto, na verdade, se nós estamos perante postos de trabalho que deveriam ser aberto concurso para eles e que deviam corresponder a um contrato de trabalho em funções públicas, ou se todos os estagiários da administração pública estão apenas a desempenhar tarefas de formação no âmbito da administração pública, e se pode garantir que os serviços não dependem destes estagiários. Uma terceira questão que eu lhe queria colocar, ainda neste âmbito da necessidade da administração pública ser uma porta de entrada de jovens, tem a ver com as aposentações. Nós tivemos os dados recentemente de que, desde 2011, as pensões dos funcionários públicos, as reformas os valores das pensões dos funcionários públicos caíram 27%. Isto quer dizer que um pensionista, um funcionário público que se aposente hoje, tem níveis de aposentação, valores de aposentação que remontam ao século passado, ou seja, a 1999, só comparáveis com 1999. Também soubemos, e em parte devido a isto, que o número de reformados na administração pública está a cair abruptamente e, portanto, há cada vez menos pessoas a reformarem-se. A queda do ano passado para este ano foi quase de 50%, portanto, 46%. E nós não podemos deixar de apontar que a outra face da entrada dos jovens na administração pública é a saída daqueles que estão mais velhos. E os sindicatos também têm dito o prolongamento das carreiras e a existência de longas carreiras contributivas leva à desmotivação e por parte de pessoas que acham que já não estão nos serviços por vontade, já não têm, o seu contributo já foi dado e, em nome também da justiça social, na verdade estas pessoas já deviam estar aposentadas porque já estão a trabalhar há muitos anos. Acresce a isso o problema do empobrecimento da função pública, porque a diminuição do valor das pensões tem a ver com a alteração das regras da aposentação, é verdade, tem a ver com a penalização das reformas antecipadas, é verdade, mas também tem a ver com o empobrecimento dos funcionários públicos. Os funcionários públicos perderam 1/5 do seu rendimento, têm os salários congelados desde 2009, têm as carreiras congeladas desde 2005. Isto é um empobrecimento massivo dos trabalhadores da administração pública que é preciso reverter. E, portanto, eu pergunto-lhe, em relação às aposentações, como é que nós vamos fazer como é que o Governo está a pensar fazer para valorizar as longas carreiras contributivas e nós podermos ter aposentações na administração pública que permitam a entrada de jovens trabalhadores, jovens funcionários públicos. Em segundo lugar, pergunto-lhe se neste compromisso de negociações com os sindicatos para 2017, em que pé é que está o descongelamento das carreiras e das posições remuneratórias da administração pública? Qual é o vislumbre? Nós sabemos que o Governo tem um compromisso de descongelar as carreiras e as remunerações no próximo Orçamento de Estado e, portanto, em 2018. Qual é a planificação que se prevê para esse descongelamento? Mas, sobretudo, que garantias é que se pode dar aos funcionários públicos? Que esse descongelamento vai ocorrer
no momento em que o Governo se comprometeu em fazê-lo, e 2, que garantias é que os funcionários públicos podem ter de que esse descongelamento é feito de forma a não prejudicar de maneira nenhuma as expectativas dos funcionários públicos que viram a certo ponto a sua carreira congelada e querem recuperá-la da mesma forma como se ela não tivesse sido congelada. E, portanto, se eles podem alimentar essas expectativas de que em 2018 é isso que vai acontecer. Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. A análise que faz dos estágios e das suas diferentes dimensões é bastante coincidente com aquela que nós fazemos e com uma avaliação muito criteriosa que tem que ser feita das circunstâncias em que algumas situações que se colocam na administração pública possam estar a gerar uma utilização abusiva, no sentido de serem falsos estágios. A questão não é tanto, ou não é sempre, o de saber se os estagiários estão de facto a fazer funções que são funções da administração pública, porque isso é absolutamente essencial, porque senão eles estariam, obviamente, descontextualizados daquilo que são os serviços onde estão a prestar a sua colaboração. Seguramente que eles estão a desempenhar funções que são relevantes para a administração pública e, portanto, nesse sentido, até podem ter alguma condição de permanência, ou seja, de serem funções permanentes da administração pública. A questão é saber se a natureza dessas funções e aquilo que é a dimensão de formação e de inserção que bem referiu dessas circunstâncias se adequa com a existência ou não de um estagiário a desempenhá-las. E nós consideramos que a resposta à pergunta tal qual me a coloca, eu tenho a avaliação que fazemos é de que existem com certeza situações que têm que ser corrigidas e que, portanto, merecem toda a nossa atenção e é para aí que estamos a dirigir o nosso esforço. Consideramos também que para chegar a uma definição precisa desta matéria é preciso densificar um trabalho que já foi começado e que vai ser objeto de apresentação no relatório a que já fizemos aqui referência e esse é o caminho. E era necessário separar o que é um verdadeiro estágio daquilo que é uma utilização abusiva desses estágios. Obviamente não conheço as circunstâncias que me refere na mensagem que recebeu. É uma situação que é necessário agora, serviço a serviço, analisar e perceber qual a melhor atuação a dar em cada caso. Numa ótica de valorização quer do serviço, quer das condições que o trabalhador presta esse serviço, porque essa é a forma que entendemos que é socialmente desejável para a administração. E a ênfase que coloca na questão das pensões, é verdade, os números médios são sempre um pouco traiçoeiros porque são sempre sujeitos a efeitos de composição, mas se olhar, obviamente, e a Sra. Deputada referiu isso, para a alteração que existiu na convergência das fórmulas de cálculo das pensões entre o setor privado e o setor público, a consequência disso é a de que o valor nominal das pensões tem sofrido ajustamentos que, na lei que existe em Portugal, refletem, entre outras coisas, a idade, a esperança de vida que tem aumentado, felizmente, no país. É preciso, num contexto deste aumento da esperança de vida, reequilibrar todos os mecanismos de poupança e também de pensionamento, e é exatamente isso que tem sido feito quando se avaliam as políticas que dizem respeito à segurança social.
É verdade que a dimensão das carreiras longas deve ser objeto de análise, e estamos a fazer isso no Ministério do Trabalho e da Segurança Social, e também é verdade que tem que haver um equilíbrio entre, e aliás existe na administração pública portuguesa, entre aquilo que é o tipo de prestação de serviço de que estamos a falar e a longevidade das carreiras, porque obviamente há carreiras que se prestam mais a isso do que outras. Mais uma vez, o que temos que considerar, e é um desafio muito grande, e eu acho que a senhora deputada colocou a ênfase no sítio certo, há um envelhecimento em alguns serviços da administração pública muito acentuado, e esse envelhecimento tem que ser objeto de atenção e de até pela própria necessidade de entrada de novas qualificações na administração pública. E é por isso que eu fiz um sublinhado muito significativo sobre a dimensão de não fecharmos as portas de entrada na administração. É necessário que a administração tenha a capacidade de manter as suas portas abertas a novas qualificações, a novos jovens formados no nosso sistema de ensino, e o equilíbrio que temos que estabelecer quando analisamos estas matérias prende-se também com essa dimensão. O descongelamento de carreiras é uma matéria que está no programa de governo, que está inscrito orçamentalmente no programa de estabilidade, tem uma dimensão orçamental plurianual. É essa a expectativa que foi lançada quando, em abril do ano passado, desenhámos aquilo que é o cenário orçamental subjacente ao programa de estabilidade. Vai-se concretizar em moldes que já está a ser trabalhado no Ministério das Finanças, na Secretaria de Estado da Administração e Emprego Público, e que vai, obviamente, envolver os sindicatos e o Parlamento. É essa a perspectiva que temos. É uma expectativa que diz, e bem, enfim, quando falamos de incentivos e de motivação, os dados que são absolutamente corretos que colocou daquilo que é o travão que existe há muitos anos na administração pública tornam a gestão do emprego público um enorme desafio, que felizmente podemos dizer que tem sido muito bem superado, quer pelos dirigentes da administração, quer pelos seus trabalhadores, mas obviamente é hora de discutir e de repor uma normalidade numa gestão de uma organização da dimensão da administração, e isso passa seguramente pela gestão das carreiras, para a qual, como eu disse, existe uma dimensão orçamental que está no programa de estabilidade e que vai ser respeitada. Sr. Presidente, eu, se não se importasse, gostaria... A Sra. Secretária de Estado para completar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de complementar a propósito do PEPAC, a propósito dos estágios que estão a decorrer. E as questões em termos de procedimento concursal que a Sra. Deputada Joana Mortágua colocou. Não nos podemos esquecer que essa matéria está regulamentada pelo Decreto-Lei 18/2010 e esse Decreto-Lei prevê a possibilidade, precisamente como bem invocou, dos estagiários poderem ir a procedimentos concursais na sequência da realização dos seus estágios, e tem um prazo de 2 anos. Durante 2 anos podem concorrer quer à entidade, quer no organismo onde desenvolveram o seu estágio, quer a outros organismos dentro do mesmo Ministério. Portanto, temos um prazo de 2 anos. Temos depois outras vantagens que são dadas precisamente ao estagiário, precisamente para permitir a sua integração dentro da administração pública, através de concurso, na medida em que têm preferências na ordenação final em igualdade de circunstâncias, têm a redução do seu período experimental ao entrar na respectiva carreira.
E, portanto, este Decreto-Lei de 2010 já dá o contexto, de facto, de poder proporcionar essa integração. Decorre efetivamente a terceira edição do PEPAC, que de facto estava previsto iniciarem todos os estagiários são cerca de 782 neste momento, que estão em curso. De facto, era pressuposto terem iniciado em outubro de 2015, mas por problemas que nós, de facto, quando entramos, percebemos que havia problemas de cobertura orçamental nos vários organismos onde eles deveriam estar e estão colocados, e daí, principalmente e especialmente no Ministério da Justiça, de facto ocorreu este atraso de estagiários no âmbito do Ministério da Justiça, precisamente por dificuldades orçamentais. Conseguimos resolver, conseguimos atalhar para que, de facto, se promovesse os estágios que estavam previstos no Ministério da Justiça, mas, de facto, começaram mais tarde. E daí, como a Sra. Deputada diz, em abril, muitos tiveram, alguns deles tiveram início só em abril. Mas pronto, mas é este o contexto de possibilidade de integração no âmbito deste diploma. Agora vou passar a palavra